Olá, vamos aqui fazer alguns exercícios sobre hiperplanos. Então aqui nesse nosso primeiro exercício, o objetivo é desenhar esse hiperplano determinado por essa desigualdade. Tá? Então é a desigualdade de 2x menos y maior ou igual que zero. Então, primeiramente, o que temos que fazer é desenhar a reta associada a esse hiperplano, né? Então a reta é só você pegar a expressão que está definindo aqui o hiperplano e ao invés da desigualdade você vai usar o sinal de igual, tá? Porque justamente a reta que define a fronteira, né, entre os dois hiperplanos. Então, primeiro, vamos desenhar essa reta, 2x menos y igual a zero. Então, a primeira coisa é desenhar a reta associada. Para isso, né, como já sabemos, né, que isso aqui é uma equação da reta, logo representa uma reta, basta eu pegar dois pares, né, dois pontos ali do plano cartesiano para eu conseguir desenhar essa reta. Para fazer isso, eu pego dois pontos de x distintos. Então, por exemplo, posso começar com x igual a zero. Então, se eu fizer x igual a zero, então aqui na minha equação, 2x menos y igual a zero. Se eu substituir então o x por zero, vai ficar 2 vezes zero, menos y é igual a zero. Portanto, o menos y é igual a zero. Então aqui a gente tira que o y tem que ser igual a zero. Então, um par que a gente tira daqui é o par x igual a zero e o y igual a zero. Então, é o par 0, 0, a origem do sistema cartesiano. Depois, vou colocar um outro valor para x para obter um ponto diferente. Por exemplo, x igual a, por exemplo, 3. Tá? Então, aqui, o único detalhe que você tem que prestar atenção é que tem que ser valores de x distintos, mas podem ser quaisquer. Então, de novo, vou aqui na minha expressão, 2x menos y igual a zero, né? Equação da reta. No lugar do x, coloco o valor que eu escolhi aqui, que é o 3. Então, fica 2 vezes 3 menos y igual a zero. Então, aqui vai ficar 6 menos y igual a zero. Tá? Então, daqui a gente já pode concluir que o y tem que ser igual a 6. Então, nosso par ordenado aqui é 3 e 6. Tá? Então, do modo como eu obtive o y, né? Então, com certeza, esse ponto 0, 0 pertence a essa reta, representada por essa equação da reta, e o ponto 3, 6 também pertence a essa reta. Como é uma reta, né? Basta dois pontos, então a gente já consegue desenhar no plano cartesiano essa reta. Então, deixa eu aqui montar o nosso plano cartesiano. Aqui o eixo x, aqui o eixo y. Tá. Então, o primeiro ponto que vimos lá que pertence essa reta é o ponto 0, 0. Então, aqui é a origem. Ponto 0, 0. E depois é o ponto, se não me engano, é o 3, 6, tá? Então, 0, 0 é o ponto 3 e 6. Então, 3 e 6. Então, 1, 2, 3. Esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui. Então, vai ser exatamente esse ponto aqui. Esse é o ponto de coordenadas 3 e y6. Temos dois pontos, como sabemos que é uma reta. Então, basta eu passar uma reta que pega esses dois pontos. E aí teremos a nossa reta. Tá? Então, essa aqui é a nossa reta. Ok. Uma vez desenhada a reta, então aqui fica claro, né? Tem uma divisão aqui, né? Da nossa tela mesmo, nessa linha tá em preto aqui, que é a reta. Ela separa em dois pedaços, tá? Tem esse pedaço de cá e esse pedaço de cá. Então, um desses lados representa os pontos em que essa expressão aqui, 2x menos y, é maior ou igual que zero, que é o lado que a gente quer. E tem um outro lado que vai representar todos os pontos que são menores ou iguais que zero, tá? Para gente determinar esse hiperplano aqui em particular, né? Então, esse hiperplano 2x menos y maior ou igual que zero,
Eu vou escolher um lado qualquer, tá? Um lado qualquer, e escolher um ponto que está nesse lado. Por exemplo, né? Vamos escolher um ponto que está desse lado de cá. Então, por exemplo, vamos escolher o ponto aqui, ó, pode ser esse aqui, tá? Então, esse é o ponto de coordenadas 1, 2, 3, 4, 5. Então, menos 5 e altura 1. Bem? Então, esse ponto de coordenadas menos 5 e 1. Tá? Então, ele está desse lado de cá. Então, vamos ver qual que é o sinal desse hiperplano que está desse lado no qual o ponto menos 5 e 1 pertence. Para isso, eu vou pegar, então, isso aqui é chamado de ponto de teste, tá? Pegamos esse ponto de teste menos 5 e 1. Então, vamos para a segunda parte, que é determinar de fato o hiperplano. Então, eu pego um ponto de teste. No caso ali, o escolhido foi o menos 5 e 1. Aí eu pego a expressão que define aqui o hiperplano, né? O hiperplano, 2x menos y, 2x menos y. E eu calculo nessas coordenadas, né? No menos 5 e 1. Então aqui vai ficar 2 vezes menos 5, depois menos 1. Que vai dar menos 10 menos 1, que vai dar menos 11. Bem, aí o que aconteceu? Usamos a expressão do hiperplano, calculando no ponto teste, e deu negativo, né? Deu aqui menos 11, então é negativo. Isso aqui em particular é menor do que zero. Então, a gente pode concluir que esse lado aqui, onde nós pegamos esse ponto, menos 5 e 11, são todos os pontos, tal que quando você faz a equação 2x menos y, dá sempre menor ou igual que zero. Tá bom? Então, a gente pode até desenhar aqui, ó. Então, todo esse ponto aqui são os pontos em que 2x menos y é menor ou igual que zero, tá? Então, você pode até testar aqui, pegar qualquer outro. A gente pegou aqui um ponto particular, né? Menos 5 e 1. Mas você pode pegar qualquer outro ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Qualquer um desse lado de cá. Que quando você calcular nessa expressão 2x menos y, dá sempre menor ou igual que zero. E aí, consequentemente, né? O que está desse lado de cá dá maior ou igual que zero. Tudo bem? Então, só lembrando, né? Então, eu estou colocando em menor ou igual. Se quiser ser bem mais preciso, pode ser estritamente menor do que zero. Aqui são os pontos que dão maiores que zero. E vai dar igual, né, a zero, se somente se você estiver em cima da reta. Tá? Então, você tem a reta. Aí, depois da reta, você tem esse lado de cá, que representa os pontos que são menor. Quando você faz a expressão 2x menos y, dá exatamente menor do que zero. E os pontos que estão desse lado de cá são os pontos que 2x menos y dá estritamente maior do que zero, tá? Só por exemplo, por curiosidade, para você comprovar isso, você pega, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Esse ponto seria o 3, 4, 5, 6, né? Então, esse aqui é o 6, 0. Se você calcular ali, ó, no lugar do x, y, colocar a expressão desse ponto aqui, que tem coordenada 6, 0, vai dar 2 vezes 6, menos 0, né? Porque o y é 0, então vai dar 12. Então, 12 é maior do que 0, tá? Da mesma forma, se você pegar ali qualquer outro ponto ali desse lado de cá, quando você usar nessa expressão, dá sempre menor do que 0. Tudo bem. Agora, então, para concluir, né, a gente olha qual lado que a gente quer, né? Então, a gente quer o 2x menos y maior ou igual que zero, que é justamente esse lado de cá, né? Então, que na verdade o que a gente quer é o lado determinado tá desse lado de cá, tá? Com essa região que está aqui rachurado de azul. Então, por isso a gente termina o desenho desse hiperplano 2x menos y maior ou igual que zero, tá? Então, onde está em azul é estritamente maior que zero. Se você quer colocar o maior ou igual que zero, então basta só incluir a reta.